Alô. Oi, vamos pelo sangue, dar às irmãs uma folha para elas acompanharem também. Pelo sangue, aí vem vencendo, vem Jesus, Rude Cruz e vencerá. Vai ser na nossa casa que vai dar. É o mesmo. Aí eu vou ficar depois tudo na sequência. Deixa eu ver quais são os primeiros para a gente fazer como se fosse num. Opa, irmão. Pronto, o primeiro, o primeiro é vencendo, vem Jesus. Aí o segundo é Rude Cruz. Primeiro vencendo vem Jesus, segundo Rude Cruz e por último, não, e terceiro pelo sangue. Pelo sangue, aí o último é vencear. Tá, né? Hoje vai ter café. Cruz, paz, meu irmão. Rude Cruz. Dê as irmãs ali para elas acompanharem também, porque elas têm voz
logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar-se algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e de sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade vencemos, não vão fazer os seus. Muitas vezes nos assalta os modernos fariseus. Mas se alguém procura Deus, sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Acho que a altura é essa, não? Vou fazer a introdução e vocês entram. Essa ficou boa. A alma sedutora chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas, desamores, nossa paz em perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade vencemos, luta por bater nos seus. Muitas vezes nos assalta os modernos fariseus. Mas se alguém procura Deus, sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Agora foi. Mais ou menos, né? Mas está hoje está muito Presta melhor. atenção nas letras também. que tá ali. Mais uma vez ela. Que essa daqui eu acho que é a mais complexa tá. da português. E essa aí. Acho que é o ritmo dela. Cruz também, que é bem arrastado, né? Da alma sedutora chega a voz do Salvador, esse logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o quer levantar-se e mostrar-se algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, queimando o bom pregador do Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz central, oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Agora, encear. Oi, boa tarde. Olha, presbítero Bosmar, Carlão, Vocês cantando, a gente não interromper, né? Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães
Ok. Bom, agora são 4h34 a todos que estão conectados através da Rádio Missões e PCD. Agradeço a todos pela conexão. Estamos falando diretamente de Jesus. E a todos que estão conectados, nossos agradecimentos. E a partir de agora será a transmissão do culto dominical aqui da cidade de Bezerra. A todos da igreja ou em casa, a paz do Senhor. Assim iniciamos o culto de hoje. Pode começar? Dá uma luz aí. Eu posso ler. Não, pode deixar. Pode começar? Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Vamos dar início agora ao culto de hoje, né, que tem como tema Testemunha de Jesus Cristo. O que significa? Significa que temos que andar em conformidade com a palavra de Deus, mas que também, não só a palavra, mas com as nossas ações, de maneira que vivemos, que agimos, que falamos, né? Que as pessoas reflitam em nós, né? E percebam a luz do Evangelho de Cristo, né? E que o Santo Espírito nos conduza a fazer isso. Aí eu peço aos irmãos que abram a Bíblia, a palavra de Deus, em Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E também peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus 5,16. Mateus 5,16. A palavra de Deus diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, isso confirma, né, o que eu estava dizendo. Nosso testemunho é através da palavra de Deus, através das nossas ações e através do Santo Espírito de Deus, porque nós não somos nada e nada fazemos sozinhos, a não ser que seja o próprio Deus que esteja nos ajudando. Vamos dar início ao culto. Graça e paz em Cristo Jesus, amados irmãos. Louvamos a Deus por esse momento em que temos a oportunidade de cultuar o nosso soberano e sublime Deus. Peço que todos estejam entregando seus corações e suas vidas a este momento solene
e que não permitam que distrações tirem vocês da beleza de Jesus nesse culto. Vamos dar início ouvindo Deus em sua palavra santa. Vamos fazer uma leitura conjunta agora, irmãos. No livro de Atos 1, do 6 ao 11. Atos 1, 6 ao 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Não? Repetindo. Atos 1, do 6 ao 11. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Responder-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade? Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como os viste subir. Amados e fiéis em Cristo, estejamos seguros no Senhor Jesus. Nossa esperança não está no tempo das coisas, mas no Deus que criou o tempo. Olhando para o que temos que fazer, sem nos preocuparmos quanto tempo levaremos para concluir nossa jornada. Não nos compete saber quando se dará o fim de todas as coisas. O que nos compete é testemunhar de Jesus no Espírito Santo. Jesus deve ser o nosso alvo e não quantos passos ainda nos faltam para chegar à sua glória sobre nós. O Pai tem tudo sob o seu controle, não apenas o tempo, mas até mesmo o que somos e seremos em seu Filho Jesus Cristo. Vamos testemunhar do amor de Deus, Pai, do agir do Espírito Santo, sobre nós em Cristo Jesus. A Ele seja a glória, a honra e o louvor. Nós estamos entrando agora, irmão, na sala do trono de Deus. Buscamos a sua presença de Deus sobre nós. Nos prostramos com o rosto em terra, humildemente, em clamor, pelo perdão dos nossos pecados. Nos alegramos perante o nosso Deus, pela segurança que Ele nos dá de que nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Pela oportunidade de devolver um pouco do que Ele nos deu, trazendo nossos dízimos e nossas ofertas em gratidão pelas bênçãos materiais. Agradecemos pelo culto, pela vida, pela família, por sua palavra e por tudo que Ele faz conosco, sejam as coisas agradáveis ou desagradáveis. Vamos cantar o nome do Senhor, louvar a sua presença sobre nós, sua misericórdia e seu perdão, e seu infinito amor na sua palavra. Convido a igreja a se pôr em pé, todos os que puderem. Nesse momento, convido o grupo de louvor, dependência, para estarem conduzindo a igreja aos louvores a Deus. Nesse momento, também os irmãos terão a oportunidade de devolver ao Senhor Jesus os seus dízimos.
O hino que cantaremos mostra que temos muitos inimigos, mas que o Senhor Jesus marcha por sobre todos eles. Que eles vêm contra nós com fúria e força. Mas não tememos, continuaremos testemunhando de Jesus, porque o nosso Senhor vem vencendo contra eles. Cantem com toda a força de vossas almas a este Deus de poder. Senhor, a ti invocamos. Hino 147, Vencendo vem Jesus. Chega a voz do Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o seu levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Este mundo sempre que sempre algum pesar, mesmo luta de sabores, nossa paz em perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da vaidade e Servos lutam por fazer os seus, muitas vezes nos assaltos dos modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos, tem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O próximo hino que cantaremos mostra que o Senhor Jesus nos resgatou do pecado, da morte e da condenação eterna, por sua morte na cruz. Nesse sentido, o Senhor nos deixou uma mensagem santa, de que sem a cruz nós não teríamos como ser salvos. Na cruz, por Jesus, obtivemos o favor e do Pai. Hino 266, 266, Rude Cruz. e se erigiu dela um Belo dia fugiu com emblema de vergonha e dor. mas Eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro
cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor, a Ti agradecemos. Hino pelo sangue. Dízimos e oferta. A honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 13:9. O hino que cantaremos agora mostra que foi pelo seu sangue que Jesus nos libertou da culpa, do pecado, da morte eterna, que Jesus substituiu o temor da morte em nossos corações pelo amor ao seu nome. Hoje sabemos o valor de seu precioso sangue carmesim. Pelo mundo brilha a luz desde que Meu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou no Calvário, pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois vendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. és um grande E pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, cada irmão e irmã poderá orar em seu coração, clamando a presença de Deus em sua vida, pedindo perdão pelos pecados, em gratidão por Ele sempre descer e se fazer presente, por perdoar os pecados, receber o culto e falar com poder em nossos corações. Sua palavra. Nesse momento, iremos fazer uma oração de intercessão. Oração de gratidão por Ele sempre descer sobre nós, por perdoar nossos pecados, receber nossa adoração e falar com poder em nossos corações pela palavra. Peço que os irmãos orem em silêncio e, em seguida, eu quebrarei o silêncio, pedindo a Cristo a intercessão pela igreja. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, soberano,
Senhor Deus, a quem devemos honra, a quem devemos glorificar, a quem devemos prestar culto, Senhor. Porque Tu és bom e só Tu és Deus. E só a Tu, ó Pai, que nós, pecadores, que nada merecemos, devemos buscar de maneira que, sabendo que só Tu é que pode nos salvar. Por isso, Senhor Deus, nesse momento invocamos o Teu santo nome, a Tua presença, Senhor, nesse ambiente de culto, na tua igreja, que Tu venha, Senhor, edificar a Tua igreja, nos dar conhecimento através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, e que Tu, ó Pai, pela Tua misericórdia, venha a perdoar os nossos pecados, Pai. Pecados esses que nós cometemos, ó Pai, todos os dias, cometemos todas as semanas, e nós cometemos isso, sim, ó Pai, durante essa semana, porque somos falhos, Senhor Deus, e necessitamos de Ti, pela obra que Cristo fez na cruz, derramando seu sangue. Eu te peço esse perdão, Senhor, que Tu olhes para nós e veja o Teu Santo Filho entre nós. Senhor Deus, que Tu venha abençoar esse culto, abençoa todos os nossos irmãos que aqui estão presentes e abençoa aqueles que por algum motivo não puderam vir, Senhor. Abençoa também, Senhor, o pregador que vai vir aqui à frente, ó Pai, pregar a Tua palavra, de maneira, ó Pai, que não venha nos agradar, mas agradar só a Ti somente, Senhor. E é isso que Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 22. Que o Senhor Deus fale aos nossos corações, destruindo toda a rebeldia e toda a frieza espiritual. Nesse momento eu peço ao nosso pastor Adalberto Júnior que através do Santo Espírito seja iluminado para falar somente a palavra de Deus. Amém, meus irmãos, graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Nós temos mais um domingo, o privilégio de estarmos buscando a face do nosso Deus, oferecendo a esse Deus maravilhoso os nossos louvores, nossas orações, nossa adoração e também recebendo dele, especialmente o alimento, o pão espiritual, o Senhor Jesus Cristo, na sua palavra. Eu peço aos irmãos que abram ainda no mesmo texto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11. Porém, hoje nós vamos meditar no que Deus está nos dizendo apenas no versículo 6 e 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao 11, que diz assim a palavra de Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel?
Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Aqui nós vamos meditar no versículo 6 e 7, que diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E falando em tempos e falando em épocas, o que conhecemos do tempo, das épocas? Existem coisas que nós até pensamos que conhecemos, mas são suposições. Por exemplo, você sabe o que vai acontecer daqui a pouco, quando terminar o culto. Uns vão para a sua casa, outros vão para a congregação, para a igreja de Agrestina, outros vão para Caruaru, outros vão para suas casas aqui em Bezerros. Então, cada um sabe para onde vai, daqui a um tempinho. Porém, até isso é pressuposição. Você não tem certeza. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, é um tempo e é uma época que você supõe o que vai acontecer. Já existem tempos e épocas que você não tem como saber. Por exemplo, quando é que você vai morrer? Quando é o dia que Cristo vai chamar você para Ele? Quando é que o seu parente vai ser chamado por Deus? Aqui são tempos e épocas que você não deve se preocupar, porque pertence ao Pai. E quando você se preocupa com o futuro para tentar saber tempos e épocas que só o Pai conhece, você perde sua paz. Você fica aflito, ansioso, angustiado, sofrendo, porque você está querendo vasculhar os segredos que pertencem ao Pai. Então, o que Jesus Cristo está dizendo aqui, basicamente, é: vocês não sabem e nem vão saber. Na verdade, vocês estão se preocupando com o que não deve ser preocupações para vocês. Porque o Pai tem o tempo e o Pai tem a época. Então, respondendo aqui a esse questionamento, a essa reflexão, você não sabe o dia que você vai partir. Você não sabe o dia que o seu familiar vai partir desta vida. Mas Deus sabe. E o dia está determinado por Ele. E você, ou seu parente, não passará um dia sequer do dia que Deus determinou para chamá-lo para si. Então, vamos olhar para o que Deus nos manda olhar, e não para aquilo que a nossa ansiedade pede que olhemos. Por exemplo, aqui nesse texto você vê a soberania de Deus. Quando diz que isso é exclusivo para o Pai, não compete a vocês. Soberania de Deus. Você também vê a missão da igreja, porque Jesus Cristo diz: pare de olhar para cá e olhe para o que eu estou mandando você fazer. A missão da igreja. E também você observa a esperança escatológica, porque além dele dizer que eles serão testemunhas, também é revelado que Jesus Cristo haveria
de voltar. Então, este aqui é o fluxo da narrativa de Lucas, da narrativa histórica de Lucas. Na verdade, ela acompanha exatamente esse movimento. Do 6 ao 7, o que pertence exclusivamente a Deus. Versículo 8, o que pertence à igreja. Versículo 9 a 11, o que pertence à esperança cristã. Essa progressão conduz à soberania de Deus, segue para a responsabilidade humana e termina na esperança em Cristo. É belíssimo aqui esse texto e tudo que está acontecendo. Testemunhar é nosso dever e a esperança é certa. Observe, não vos compete conhecer. Aí depois ele diz, mas recebereis poder ao descer o Espírito Santo. E depois, esse Jesus virá. O livro de Atos, ele começa exatamente onde termina o Evangelho de Lucas. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. E quando Lucas termina o Evangelho, ele dá início ao livro de Atos. Jesus já ressuscitado. Porque o Evangelho, segundo Lucas, vocês sabem que é a história de Jesus em terra, vivo, antes de ser crucificado, antes de ter ressuscitado. E aí ele relata a ressurreição de Jesus Cristo e agora dá continuidade à história de Cristo, agora na atuação do Espírito Santo. Durante 40 dias, Jesus Cristo esteve com os apóstolos. Veja que incrível. Depois que Jesus Cristo morre crucificado, passa 3 dias sepultado, os apóstolos aflitos, angustiados, pensando que tinham perdido Jesus, e aí Jesus Cristo volta, ressuscitado, e passa 40 dias com eles, ensinando-os, confortando-os, capacitando-os. Jerusalém, nessa época, estava passando por uma tensão política muito grande. Roma estava dominando Israel. Então era natural que os judeus aguardassem o Messias prometido, mas eles olhavam para um Messias político. Os discípulos ainda carregavam parte dessa expectativa. Por isso da pergunta, mestre, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel? E eles imaginavam, agora chegou a hora de Jesus Cristo assumir o trono de Davi. Ele vai governar Israel e ele vai subjugar as nações perversas, inclusive Roma. Era essa a expectativa. Mas Cristo muda completamente o foco deles. E eles perguntam sobre política, mas Jesus Cristo responde sobre missão. Jesus responde sobre testemunhar. Eles olham para Israel, Jesus aponta para o mundo. E é exatamente essa mudança de perspectiva que está aqui a estrutura de Lucas. O tempo pertence a Deus. Senhor, será este o tempo? Essa é a pergunta. Que vais restaurar Israel. Essa palavra restaurar lembra todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento, porque em todo o Antigo Testamento Deus está prometendo que seu povo reinaria, seria exaltado sobre as nações. Os discípulos acreditavam que o reino seria imediatamente estabelecido. Era assim que eles acreditavam. Eles ainda esperavam independência política, a derrota de Roma, a supremacia nacional de Israel. Observe que tensão e que grande expectativa existia ali entre eles. Mas Deus não está interessado em responder expectativas humanas. Porque as expectativas humanas vêm de um coração
pecaminoso. Jesus corrige essa pergunta. Ele não corrige a esperança, porque essa esperança é a verdade. É uma promessa de que Deus, de fato, vai subjugar todas as nações, e só o povo escolhido dele que vai reinar. Então, Jesus Cristo não corrige a esperança deles, mas corrige a pergunta deles. Corrige a curiosidade, quando ele diz, não vos compete saber. Do grego, essa palavra literalmente diz o seguinte, não pertence a vocês. Parem de perder tempo, de se preocupar, de ficarem aflitos com o que vai acontecer, com o que tem para acontecer. Veja só, Jesus diz, vocês não sabem. Jesus não diz assim, na verdade. O que Jesus diz é, isso não pertence a vocês. Não é uma mera afirmativa de que eles não têm o entendimento para isso, mas é que não pertence a eles esse entendimento, como não pertence a você o dia de amanhã, pertence ao Senhor. Descanse no tempo de Deus, porque sabe quem criou o amanhã que você passará? Seja ele turbulento ou cheio de paz e prosperidade, sabe quem criou? Deus. E sabe o que você pode fazer para se livrar desse dia? Nada. Compete ao Senhor. Ele diz, isso não pertence a vocês. E aqui está uma das maiores declarações da soberania de Deus. Existem coisas que pertencem exclusivamente a Deus. Tempos, cronos, que é o tempo cronológico. E a sequência histórica também pertence a Deus, porque, observe, Jesus Cristo não diz, não vos compete tempos apenas. Ele diz, não vos compete tempos e épocas. Então, é uma sequência histórica também que pertence a Cristo. Épocas, kairos, momentos determinados. É Deus quem determina cada momento. Por que você se aflige? Por que você fica angustiado com as coisas que acontecem? Se foi Deus que determinou assim. Se você de fato confia que o Pai é bondoso, se você crê que Ele é soberano e te ama, você descansa apesar de não entender. A sequência história é essa, épocas, tempos e épocas. Ocasiões decisivas. Deus governa o calendário e os acontecimentos. Ele governa. E como o pai se alegra quando os seus filhos confiam. Quando os seus filhos são gratos, quando os seus filhos vivem em paz apesar das circunstâncias. Como o pai se alegra. Porque o pai percebe que você, apesar de não estar entendendo, e está sentindo dores por causa do que anda acontecendo, você mesmo assim não desconfia do cuidado dele. Nada escapa da providência divina. Quando Jesus diz assim, que o Pai reservou, colocou, estabeleceu, determinou para si. Ele reservou para si. A linguagem é de decreto, irmãos. Não existe acaso. Pense em um decreto de um rei. Observe, por exemplo, o decreto do rei Assuero, quando foi enganado, ele ficou aflito, porque Israel ia ser destruído por engano. Mas ele disse, eu não posso mudar o decreto que o meu anel selou.
Farei um decreto para que dê liberdade de vocês se defenderem, mas além disso eu não posso fazer. Se um rei humano zela pelo seu próprio decreto, agora pense, e o Deus fiel, justo e verdadeiro, o Todo-Poderoso, como ele não zelaria pelo seu próprio decreto? Não existe acaso. Exclusiva autoridade soberana, direito absoluto, é o que o texto está dizendo. Somente Deus possui esse direito. Jesus ensina que existe um limite para a revelação e para o segredo. Moisés havia dito em Deuteronômio capítulo 28, 29 e o versículo 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. É isso. As coisas que você não consegue alcançar é porque pertencem ao Senhor. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então tem coisas que Deus ocultou e tem coisas que Deus revelou. Os reformadores chamavam isso de revelatus e Deus obsconditus, que quer dizer o Deus revelado e o Deus oculto. Você nunca vai entender Deus totalmente, mas você vai entender até onde ele se permitiu ser entendido, até onde ele revelou-se a você. E isso basta para que descansemos nele, para que confiemos nele. Agora, ele tem coisas que não revelou e nós precisamos descansar. Há coisas que pertencem somente ao seu decreto eterno. Por isso que os reformadores falavam dessa maneira. Inclusive, Calvino, ele disse assim, comentando este mesmo texto que lemos. Ele escreve algo extraordinário. Observe o que ele diz. Cristo não apenas proíbe a curiosidade quanto ao tempo, mas ensina que é perverso desejar saber aquilo que Deus decidiu ocultar. Ah, não, eu quero saber o dia que Jesus vai voltar. Eu quero saber o dia que ele vai me chamar. Isso é perversidade, porque não pertence a você. E Calvino continua e diz: quando os homens procuram ultrapassar os limites da palavra, inevitavelmente caem em erro, pecam. Então, apenas descansem e façam o que está sob o vosso poder, testemunhar de Jesus Cristo. Não importa quando ele volte. Se vai ser amanhã, testemunhe hoje. Se vai ser daqui a 10 anos, testemunhe durante 10 anos. Testemunhe sem precisar ficar aflito com o tempo e com os acontecimentos, porque tempo e época não compete a você. Essa é uma crítica contundente às especulações escatológicas, que tentam calcular datas ou decifrar cronogramas ocultos. Existem profetisas que disseram já várias vezes aí que Jesus Cristo iria voltar em tal ano, tal data, tal dia. Existem muitos também supostos pastores que diziam, olha, ele vai voltar em tal dia, e as pessoas entraram em desespero, começaram a vender suas coisas e começaram a abandonar aquilo que possuíam. De repente chegou a data, Jesus não voltou. Nossa, que pena. Não só a loucura de achar que sabe o tempo e a época que é reservado para o Pai, como também de acreditar em um homem que fala contrário ao que Cristo determinou. Vivemos em uma geração que anda fascinada pelo quando. Quando Cristo voltará? Quem é o anticristo? Quando será o arrebatamento? E é muita curiosidade. Mas Jesus responde bem direto: isso pertence ao Pai. Isso não vos compete saber. Foi revelado
para a exclusiva autoridade do Pai. Nossa ansiedade cresce quando tentamos ocupar um lugar que Deus nunca nos deu. E é por isso que muitas pessoas andam aí com transtornos, com ansiedade. Por quê? Porque não aceitam, não se conformam de que eles não possam mudar as coisas, de que eles não possam saber se eu vou ser curado desta doença ou se eu vou permanecer com ela. E as pessoas, obrigado, tá? E as pessoas vivem nessa aflição. Elas querem saber: será que eu vou adoecer? Será que eu vou ser curado? Será que eu vou morrer? Será que eu vou falir? Será que isso vai dar certo? Sofrem por ansiedade, porque querem pôr a mão naquilo que não lhes pertence. Se sua mão alcança até aqui, por que você quer estendê-la até aquela parede? Por mais que você tente, você não vai conseguir. A paz nasce quando aceitamos os limites estabelecidos por Deus. É assim que a paz nasce. E aí, meus irmãos, eu rogo a vocês que estejam prontos para descansar no tempo de Deus. Confiem nas épocas, não apenas como se vocês acreditassem, nossa, amanhã vai dar tudo certo. Não, depende do que você considera como tudo certo. Porque se você considera que amanhã vai dar tudo certo dentro daquilo que você programa como ser o certo, você vai sofrer, porque provavelmente não dê. Olhe e diga, vai dar tudo certo, porque tudo que Deus faz é certo. Então, seja o que Ele fizer, está certo. Eu aceito, eu amo, eu me rendo, eu me entrego. Que Deus abençoe a igreja e que nós descansemos no tempo e na época do nosso Pai soberano. Vamos ter agora o momento de Santa Ceia. Nós vamos participar desta mesa santa, maravilhosa, que Cristo preparou para nós. Ele deixou como algo que deveria marcar os nossos dias. Todos os dias, todas as vezes, devemos pensar na mesa do Senhor. Nós nos alimentamos todos os dias do pão vivo, porque nós oramos todos os dias, nós lemos a Bíblia todos os dias, nós falamos e testemunhamos todos os dias. Isso é alimento do pão dos céus. Mas Ele também deixou uma mesa visível, a sua Santa Ceia. Aqui, esses elementos, eles não se transformam como muitos dizem por aí. O vinho se transforma em sangue, literalmente, o pão se transforma em carne. Não, continuam sendo pão e vinho. Mas também não são meros alimentos quando consagrados ao Senhor e em obediência à sua santa ordem. Porque a graça de Deus envolve estes elementos. Então, se você tem sua fé firme no Senhor Jesus Cristo, se você está em plena comunhão com sua igreja, com os irmãos, se a sua igreja é uma igreja que prega fielmente as Sagradas Escrituras, entenda, esta mesa não pertence à presbiteriana conservadora do Brasil, esta mesa pertence a Cristo e a todos os seus discípulos, espalhados pelo mundo. Então, se você já professou fé em Jesus Cristo, já recebeu o sinal da aliança em forma de batismo, se você está em plena comunhão com a igreja fiel de Cristo, que prega a genuína palavra de Deus, essa mesa também, você pode ter parte nela.
Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, pedindo que Ele consagre e abençoe esses elementos, e em seguida nós vamos tomar parte nesta mesa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai soberano, bondoso e gracioso, te suplico, Senhor, que nos abençoe neste momento para termos parte nesta mesa, para que o Senhor nos ajude a vivermos de forma digna e honrada da Tua palavra. Faz com que entendamos o valor e a importância desta mesa, que estes elementos, que este rito que o Senhor determinou, anuncia a Tua morte até que voltes. Assim, Senhor, nos abençoa em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos tomar parte na mesa. Eu peço ao presbítero Lorivaldo e ao presbítero Osmar que venham aqui me ajudar na distribuição dos elementos.
Pois, irmão, graça e paz mais uma vez. Testemunha de Jesus, parte 2. Jesus respondeu: por isso pertence ao Pai. Nossa ansiedade cresce quando tentamos ocupar um lugar que Deus nunca nos deu. A paz nasce quando aceitamos os limites estabelecidos por Deus. Essa é uma crítica contundente especulações escatológicas que chega um momento, irmão, de agradecermos pela palavra que Ele nos trouxe aos nossos corações, que nos mostrou a oportunidade de testemunhar o tempo afora de tempo. Diz a palavra: eu desafio a todos que estejam entregando seus corações, as suas vidas, em obediência ao Senhor Jesus. Vamos responder à mensagem ouvindo Deus em sua santa palavra. Leitura bíblica, Mateus capítulo 31, versículo do 31 ao 34. Mateus 6, do 31 ao 34. A leitura será responsiva, irmão. Eu leio um versículo, a igreja o outro. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestimos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, Não vos inquietei com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amados irmãos e fiéis em Cristo, sejamos confiantes e cumpramos os nossos deveres para com o nosso Deus. Jesus é digno de nosso testemunho. Não vamos nos prender e nem se distrair com as coisas desta vida. Não se preocupem com o tempo, com as dificuldades que surgem, nem com a impressão de que as coisas desta vida não são a única coisa que importa. O que importa é ter um tesouro nos céus e compartilhar desse tesouro Jesus desse tesouro, Jesus com quem está na terra. Apenas lembre-se da palavra de Deus, nosso amado Deus. Pense em quão feliz é aquele que obedece por amor ao seu ID e à sua comissão santa. Este último hino que cantaremos agora, mostra que Jesus nos chama a cear com Ele. Convite a cear da sua Santa Eucaristia, do seu pão, vinhos sagrados. Dele recebemos em santa providência pão diário, o pão espiritual e os seus maravilhosos milagres, escrito na sua palavra, bem como os milagres atuais. A igreja, convido a igreja a todos cantar o cântico Vem cear.
agora nos convida a cear. Com celeste maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, O Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vê no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a servir. Cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. quem sedento se achar, Vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, e a a Cristo noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Senhor Jesus. Quem a fome suportou, E a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. O pessoal pode sentar, a igreja pode sentar. Oração ao Senhor para que Ele nos ajude a usar todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para seu reino e para a sua glória. Que é que Ele abençoe todas as igrejas fiéis à sua palavra. Senhor, a Ti respondemos, foi esse momento. Convido ao irmão Osmar a fazer uma oração de encerramento. Em seguida, o nosso querido irmão pastor Adalberto dará a bênção apostólica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos nesse momento por estarmos na tua casa, recebermos a comunhão, de estarmos renovados de coração, de estarmos em comunhão contigo, com tua santa palavra, pelo Amém. aprendizado de hoje, Senhor. Foi muito bom saber, Senhor, que cuidas de nós e que nós não precisamos advir o que virá, mas sim aquilo que nos presencia o momento, viver esse presente momento. Nesse momento que estamos aqui, somos gratos. Gratidão total por esse momento tão especial, Senhor. Agradecemos muito por esse ensinamento de não ficarmos ansiosos, preocupados com o que há de vir. Obrigado por esclarecer para nós tão importante comanda, porque sabemos que nos dias de hoje, muitos de nós vivemos ansiosos, tenebrosos, medrosos e preocupados com o que há de vir. E assim, estabelecendo o conhecimento e entendimento em nós, nos purificando deste mal, assim podemos caminhar com tranquilidade e com a paz que há no teu Filho Jesus. Agradecemos por o início de semana, por estarmos iniciando, por nos levar para casa com tranquilidade, com muita proteção, porque principalmente nos dias que estamos vivendo,
precisamos cada vez mais estarmos em comunhão contigo, Senhor. É verdade. Precisamos, nesta semana, nos ater na oração, na compreensão e em tudo aquilo que tu nos ensinas. Nos leva para casa com tranquilidade, com amor, nos dar uma semana abençoada, saúde para quem precisa de saúde, proteção àqueles que precisam de proteção e tudo aquilo que tu podes proporcionar aos teus filhos amados nesse pequeno rebanho de bezerros, Agrestina, Caruaru e todos espalhados pelo Brasil. Vivenciamos essa semana, já no início deste mês de agosto, o mês das missões. Oramos também pelas missões que se espalham por todo o Brasil, porque as missões são aquelas que sustentam a evangelização, os pastores e todos aqueles que fazem parte da Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil. Assim oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor Adalberto. Agora, meus irmãos, fiquemos de pé, recebamos a bênção. Que a graça do nosso soberano e eterno Pai, que a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, e que a paz que excede todo entendimento e a perseverança do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Podem sentar, irmãos. O culto está encerrado, mas nós teremos o nosso momento ágape. Hoje eu tenho que ir para a igreja de Agrestina, né, rever os irmãos de lá. Temos a Santa Ceia também. E aí não teremos a EBD hoje, a Escola Bíblica, tá? Para a semana nós teremos. Mas nós estamos celebrando, já desde o começo de agosto, o mês de missões, viu? Estamos no mês de missões, então vamos divulgar, vamos orar pelas missões, mais do que já estamos fazendo, e vamos separar uma oferta bem generosa para o terceiro domingo do mês, para a missão, tá bom? Os irmãos podem se cumprimentar e ter o nosso momento ágape.